Olha só essa notícia aqui, que está no 247, tá? No site 247. Fonte da operação entre PF e Mossad conta história rocambolesca aos investigadores. Mossad é o tipo a CIA de Israel, tá? Só para você ter uma ideia. Investigado diz ter sido recrutado para matar e ter contato ao chefe da organização e não ser a pessoa certa para a atividade. Depois teria recebido lições sobre a vida no Líbano. Bom, olha só essa notícia, tá? Continuar aqui que você vai entender a minha, digamos assim, surpresa nesse tipo de coisa aí, para dizer, em falta de outras palavras, né? Um dos investigados pela Polícia Federal, isso aqui é da notícias da Reuters, um dos investigados pela Polícia Federal por suspeita de ligação com o Hezbollah, afirmou em depoimento que em viagem que fez a Beirute em abril, após ser recrutado no Brasil, encontrou-se reservadamente com o que seria um chefe da organização que ele disse que precisava de gente capaz de matar e sequestrar. Segundo transcrição do depoimento vista pela Reuters. A PF prendeu 2 pessoas em uma operação na quarta-feira para desmembrar uma suposta célula do grupo militante libanês Hezbollah, que estaria planejando ataques a alvos judaicos no Brasil. A agência de espionagem israelense Mossad disse em uma declaração que ajudou o Brasil a frustrar um ataque. A transcrição do depoimento, que ocorreu na própria quarta-feira, aponta que o então chefe disse ao investigado que não era uma atividade limpa e que ele precisava de gente capaz de matar e sequestrar. O investigado disse aos policiais ter desconversado e dado a entender que não tinha capacidade de praticar aqueles atos criminosos, no que foi questionado que ele não estava sendo claro. O depoente, segundo contou a PF, então olhou para o chefe e falou claramente: "Eu não sou a pessoa certa para realizar este serviço", e afirmou que não queria desperdiçar tempo com eles. Segundo o depoente, o chefe gostou da sinceridade do declarante e disse que ele não iria sair do Líbano sem aprender algumas coisas. O investigado afirmou ter sido instruído pelo chefe por aproximadamente 5 horas por instruções para a vida. O investigado informou a PF que não tinha advogado e pretendia prestar declarações mesmo sem um representante. As declarações vistas pela Reuters, obtidas como fonte da PF, estão tajadas de preto em partes sensíveis que estão sob investigação. O nome do investigado também não foi divulgado. Procurada, a assessoria da PF disse que não vai comentar o depoimento. Durante as 4 páginas de transcrição do depoimento, o alvo da operação da PF narrou como foi recrutado no Brasil e viajou para Beirute em abril. Ele detalhou as estratagemas para pegar o voo até a capital libanesa, ficar descansando em hotel no primeiro dia, tendo sido contactado por um número de WhatsApp paraguaio até o encontro secreto que teve com o que seria o chefe da organização. O suspeito disse antes da viagem para Beirute, ele conheceu alguém em São Paulo que forneceu $400 em dinheiro e R$200 para a viagem, durante a qual foram cobertos os custos com voos e hotéis. Na viagem, o suspeito escreveu ter recebido $600 adicionais e uma oferta para adquirir um táxi no Brasil para trabalhar na coleta de informações das pessoas. Segundo o depoente, o recrutador, sobre quem disse não possuir nenhum dado dele, seria um indivíduo branco, aproximadamente 1,87 m, aparentava por volta de 42 anos de idade, cabelos castanhos bem claros, nariz grande, magro, barba clara. Para despistar eventuais vínculos com o grupo, antes de retornar ao Brasil, o investigado fez turismo e tirou fotos para indicar que sua viagem ao país seria para o turismo. Segundo o depoente, ele somente descobriu que a organização poderia ser o Hezbollah quando já estava no Brasil, ao fazer uma pesquisa pela internet. Ele contou ter sido remunerado em vários momentos das negociações. Bom, você não entendeu nada? Então vamos tentar aqui um esclarecimento, tá? É o seguinte, segundo informações, consta o seguinte, que o Mossad, que é um tipo de CIA de Israel, tá? Detectou que tinha alguns terroristas aqui no Brasil, terroristas do Hezbollah, e digamos assim, arregimentando pessoas, né? Arregimentando pessoas
para fazer parte do grupo Hezbollah. Bom, essa história para você não soa estranha, não? Talvez você não esteja preocupado com isso que eu acabei de ler, com o que eu vou falar. Mas o seguinte, por que cargas d'água, nesse momento agora, aparece essa história de que a PF, a Polícia Federal do Brasil, conseguiu, através de informações do Mossad de Israel, pegar alguns terroristas ou supostos terroristas do Hezbollah? Aparentemente, é uma história que não faz o menor sentido. Por que não faz o menor sentido? Por exemplo, por que é que o Hezbollah teria essa intenção de vir ao Brasil regimentar pessoas para o Hezbollah e pegar, digamos, judeus no Brasil? Por que razão isso aconteceria? E por que razão essa história vem nesse momento à tona? Bom, é importante ter sempre uma pulga atrás da orelha, né? Se questionar coisas, assim, de repente, do nada, se aparece uma notícia dessa, Israel tem, digamos assim, olha, pelo menos o que se percebe é que o governo de Israel tem tecnologias, digamos, o Mossad tem tecnologias de investigação, utiliza até inteligência artificial, né? Israel tem esse, digamos assim, esse suporte, né? E de repente investiga, invade a vida das pessoas e chega a determinadas conclusões. Mas para mim, essa história é uma história sem pé e sem cabeça, tá? É uma história sem pé e sem cabeça dizer que o Hezbollah estava regimentando terroristas aqui no Brasil. Posso estar redondamente enganado, mas as notícias como essa que acabou de mostrar aí, que uma narrativa rocambolesca, né? Ou seja, uma coisa sem pé e sem cabeça, né? Então, eu acredito que o que pode estar por trás dessa história de que tem sequestradores, tem pessoas, tem terroristas do Hezbollah aqui regimentando outras pessoas para fazer parte do grupo, acredito que isso faz parte de uma tentativa de narrativa para colocar Israel como, digamos assim, o bonzinho na história, né? O mocinho na história, e do outro lado você tem o bandido. Ou seja, é a história do bem contra o mal. O que Israel está fazendo nesse momento com a Palestina nada mais é do que um verdadeiro genocídio. Genocídio esse que a sociedade, o mundo todo, o mundo ocidental assiste isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, por exemplo, diz que não é para parar de jeito nenhum, não é para cessar o fogo, né, em Gaza, de jeito nenhum, que é para acabar com o Hamas. Bom, todo mundo no Ocidente assiste isso tranquilamente, como se fosse mais uma, digamos assim, mais um filme, uma série de TV, uma série aí de qualquer stream da vida, certo? O que está por trás dessa história, o que pode estar por trás dessa história de que sequestradores, terroristas de Hezbollah estão aqui para regimentar pessoas aqui no Brasil, para fazer parte do grupo, é uma história que aparentemente, pelo menos nesses primeiros momentos, não faz nenhum sentido, a não ser construir uma narrativa, ou tentativa de construir uma narrativa para limpar a imagem de Israel nessa história toda, nesse contexto que está acontecendo, ok? Essa é a história. Não vou falar mais muita coisa sobre isso. Se tiver novas informações sobre essa história, aí eu pergunto para você, finalizando, você acredita nessa história que no Brasil sequestradores, terroristas de Hezbollah estão aqui tentando regimentar pessoas para fazer parte do grupo de terroristas Hezbollah? Você acredita nisso? Você acha que essa história faz sentido? Tá? Essa história é uma história rocambolesca, sim, uma história sem pé e sem cabeça, ok? Essa é a história. Aliás, Israel e Estados Unidos são craques em criar histórias, histórias com né? Histórias
rocambolescas para passar uma imagem de bonzinho. Assim como os Estados Unidos fez aquela velha história de que, olha, o Iraque está construindo, produzindo bombas químicas e a gente vai destruir com o Iraque. Nesse momento vai pegar os terroristas iraquianos, coisa desse tipo, e deu no que deu, né? Simplesmente detonaram o Iraque, depois de destruir muita coisa, aproveitaram para ganhar dinheiro com a reconstrução do Iraque e ficou por isso mesmo. Enquanto isso, os Estados Unidos jogaram bomba, atacaram o Iraque, mesmo com os integrantes, os participantes, representantes da Organização das Nações Unidas ainda pedindo para ter cuidado, esperar para analisar direitinho se faz sentido essa história das armas químicas. E aí vem aquele ridículo lá daquele cara que eu esqueci o nome lá, que era o chefe militar dos Estados Unidos, com um vidrinho assim, uma ampula assim, para dizer, ó, está aqui a prova de que, olha aqui, o Iraque está produzindo bombas químicas para destruir o mundo, não é? É mais ou menos essa a história, tá? História rocambolesca. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o Professor Nunes. Este é o seu canal, professornunes.jms. Se você se interessa por sociologia, política, atualidade, cinema e literatura, então esse é o seu canal. A gente está sempre aqui trazendo vídeos sobre esses assuntos. Curta, compartilhe, divulgue o nosso canal, dê a sua opinião e até o nosso próximo vídeo.